Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso estudo, a manifestação da verdade. E queremos compartilhar o texto final deste estudo, que se encontra em João, capítulo 8, e o versículo 58. Diz a palavra de Deus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Dentro deste contexto do Evangelho de João, em que temos aprendido verdades maravilhosas da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos ao ápice da revelação divina sobre a verdade. A declaração de que Jesus Cristo é Deus. Quando ele diz eu sou, isso nos remete ao nome de Deus manifestado lá a Moisés, no Êxodo, quando ele perguntou ao Senhor em nome de quem ele iria falar ao povo de que ele era o libertador. O Senhor respondeu: Eu sou o que sou. A revelação deste nome remete ao Deus autoexistente, ao Deus que é autoexistente nos três tempos: passado, presente e futuro estão no verbo ser deste nome. Eu sou o que sou, remete ao nome de Deus dado a Moisés para falar em nome de eu sou, de que ele era o enviado, de que ele era o libertador para que o povo fosse resgatado do Egito. Aqui Jesus revela-se como Deus. Jesus que em todo o diálogo com aqueles judeus, né, a multidão que estava dividida, a multidão que tinha pensamentos múltiplos acerca dele. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele enganava. Né? Temos visto todo o contexto da multidão dividida. E Jesus disse aos que criam nele, no capítulo 8, ainda, do versículo 32, que é a base do nosso estudo, aos que criam nele, Jesus disse que se eles permanecerem no meu ensino, se eles permanecessem no ensino, verdadeiramente eles seriam os seus discípulos. Né? E aqui nós vemos algumas condições nesse contexto, até para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Né? Há pelo menos 9 características que Jesus revela para ser discípulo. Em primeiro lugar, permanecer no ensino. Versículo 31. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em segundo lugar, conhecer a verdade, ou seja, conhecer Jesus Cristo. Versículo 32 também, como a verdade que liberta. Em terceiro lugar, terceira característica de um discípulo genuíno de Jesus Cristo é ser livre, porque Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de todo jugo, de toda opressão do pecado, do próprio jugo da lei, que sem amor jamais poderia ser cumprido. E o amor de Deus, diz a Bíblia, está revelado, está derramado em nossos corações na atual dispensação, porque um dia conhecemos a Jesus Cristo. Uma quarta característica do discípulo de Jesus é ele ser herdeiro. Está no versículo 35. Porque quando Jesus falou aos judeus de que o escravo não permanece sempre na sua casa, mas o filho sim, ele está falando de herança, de que ele tem uma herança. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo das grandiosíssimas promessas que ele tem para a vida da igreja, para a vida daqueles que creem. Então, o discípulo verdadeiro, ele também tem herança, assim como também tem a palavra dentro do seu coração. E essa
é a quinta característica. Está registrada no versículo 37 do capítulo 8 de João. Característica de ter a palavra dentro do seu coração. Uma vez que a grande maioria não conseguia, ouvir, não ouvia Jesus Cristo e não conseguia entender a mensagem dele que ele expressava da parte de Deus, porque a palavra não entrava no coração daqueles homens. Eles não tinham esta característica. Mas o verdadeiro discípulo, ele tem a palavra dentro do seu coração. Tivemos um dia um encontro com a palavra. Tivemos um dia a semente da palavra lançada em nossos corações. E ela frutificou. E é por isso que estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque tivemos a semente da palavra lançada em nossos corações. Logo somos frutos da palavra de Deus. Nós tivemos um novo nascimento, tivemos um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Quando a semente da palavra de Deus caiu em nosso coração e nós, pelos olhos da fé, podemos ter nossos olhos abertos e podemos ser alcançados por esta graça. Mas a sexta característica de um discípulo genuíno e verdadeiro é que ele tem acesso ao Pai. Está no versículo 38 desse contexto de João. Quando ele disse, Jesus disse, que o que ele ouviu do Pai. Uma verdadeira comunhão com o Pai. Assim nós também hoje, no tempo da graça, temos acesso ao Pai. Temos comunhão com o Pai. Entramos no Santo dos Santos com confiança. Entramos pelo novo, pelo vivo caminho que ele consagrou. Pelo véu, ou seja, a sua carne, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai. A sétima característica é praticar a palavra. Jesus falou aos judeus, no versículo 39, quando eles citaram o pai Abraão. Quando eles citam Abraão, Jesus fala que eles não praticavam as obras de Abraão. E a prática da palavra. Porque Abraão creu. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Jesus disse isso. Abraão viu o meu dia e se alegrou. O Evangelho não é baseado numa filosofia. O Evangelho não é baseado em uma história tão somente. O Evangelho é baseado numa pessoa que foi prometida, que foi falada aos patriarcas. A pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando Jesus é prometido, Abraão se alegra, porque acerca dele Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, no teu descendente, que é Jesus Cristo, que veio da linhagem de Abraão, para exercer seu ministério terreno. Então, quão glorioso é ter acesso, praticar a palavra. E a oitava característica é amar a Deus. Jesus falou àqueles judeus que disseram, nós temos por pai Abraão. Depois disseram, nosso pai é Deus. Jesus disse, se vosso pai fosse Deus, vós me amareis. Mas vós procurais me matar. E daí a palavra dura para eles. Vós tendes por pai o diabo. Mas a característica de um discípulo, explícita aqui no texto, é amar a Deus. Esta é a oitava característica tirada desse contexto. A nona característica está no versículo de número 43. Ouve as palavras de Deus. Um discípulo verdadeiro ouve as palavras do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Falamos essas características porque dentro desse contexto está a revelação do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.
Aquela geração, como temos falado, aqueles judeus, a multidão estava dividida, havia os que criam em Jesus Cristo e não manifestavam publicamente essa fé, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Por isso não manifestavam abertamente a fé em Jesus Cristo. Um exemplo foi Nicodemos, que foi ter de noite com o Senhor Jesus Cristo, justamente para não ser apontado pelos judeus como um seguidor de Cristo. Por quê? Nicodemos amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus e tinha medo de ser expulso da sinagoga. Assim hoje também, muitos homens se acovardam, passam por cima de princípios bíblicos cristãos para agradar os homens, porque amam a glória dos homens, amam a sua credencial e por isso encobrem os pecados de seus líderes, manifestam coisas contrárias a Deus, passam por cima até de suas próprias leis estabelecidas para agradar o homem, para agradar aquele que tem um poder, um comando em uma convenção, em uma liderança estabelecida politicamente até, onde eles querem agradar estes homens, porque eles querem estar como nas primeiras filas da sinagoga. Mas esta mesma sinagoga, Jesus chamou de sinagoga de Satanás. A este mesmo Nicodemos, que foi ter de noite com Cristo, Jesus falou que era necessário ele nascer de novo, da água e do Espírito. Então, em relação ao pecado que temos falado do pecado, porque evangelho sem combate ao pecado não é evangelho. Evangelho sem a mensagem da cruz não é evangelho. Hoje vivemos um evangelho mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Hoje vemos alguns pastores sendo cortejados pela mídia, sendo chamados para ser amistosos nesta relação de palavra ao pecador. São homens que passam a mão na cabeça do pecador, são homens que perderam o compromisso com a cruz de Cristo. Jesus nunca aliviou para o pecador. Jesus nunca passou a mão na cabeça do pecador. Jesus falou aqui nesse contexto, vós sois filhos do diabo. Jesus falou mais, morrereis em vossos pecados se não me ouvirdes. Então vemos que a mensagem da cruz de Cristo sendo deixada de lado, vemos uma liderança que quer agradar a homens, e isso já é desde aquele tempo, onde os homens amavam as primeiras fileiras na sinagoga, onde os homens amavam serem vistos como os líderes, né? E hoje nós vemos a mesma coisa. Muitos líderes que perderam o referencial não são mais o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, mas na mensagem da cruz, na mensagem do Calvário, já extinta de vários púlpitos. Hoje querem agradar gregos e troianos, com uma mensagem fácil, um evangelho fast food, rápido, sem compromisso com o Calvário, sem compromisso com Deus. São mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E esta geração não é diferente daquela que procura líderes segundo as suas cobiças, porque eles não suportam mais essa doutrina da palavra de Deus. Mas qualquer aminosidade com o mundo se traduz em inimizade contra Deus. E nós insistimos no combate ao pecado, porque o evangelho genuíno, como dissemos, tem que ter o combate ao pecado. E em relação ao pecado, uma outra definição abrangente de pecado é que eles não se conformavam com a lei moral de Deus. Eles não se conformavam
com a lei moral de Deus, que essencialmente falava de que ele tem uma essência da sua natureza. Os atributos morais de Deus começam com essa essência. Deus é espírito. O relacionamento com Deus parte deste princípio, deste saber de que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Foi o que Jesus revelou à mulher samaritana. Ali ele expôs a natureza, a essência de Deus. Deus é espírito puro e não há barreiras geográficas para adorá-lo. Não há barreiras denominacionais para encontrá-lo. Deus age no nosso espírito, no espírito humano. Aprendemos que a relação com Deus se traduz em que este espírito, o espírito de Deus age no nosso espírito, age na nossa alma, e isso se revela em nosso corpo, nos nossos atos. O homem é uma tríade composta de espírito, alma e corpo, e a relação com Deus não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora, do espírito do homem, norteando então a sua alma, sede de suas emoções, de sua personalidade, norteando também o corpo, que é templo do espírito, mas o mais sagrado, o mais interior é o espírito humano, onde Deus se faz presente, onde Deus se revela. Graças a Deus por esta verdade, nesta relação de definição do pecado. Nós vemos que o pecado de não se conformar com a lei moral de Deus era exercido desde aquela época. Conhecer a Deus é necessário. Conhecer os atributos comunicáveis de Deus. Saber que Deus é santo. Saber que Deus é santidade. Ele exige santidade. Saber que Deus tem a bondade comunicada. Saber que Ele comunica-nos a bondade. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Saber também que a sua justiça também exige de nós uma participação. Devemos ser justos, devemos praticar a justiça. Eu devo também conhecer que Deus é amor, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Também a misericórdia, esta palavra na junção latina de miséria e cardia, as nossas misérias levadas ao coração de Deus. Também devo saber que a lei moral de Deus fala da sua graça. A graça de Deus foi revelada. Eu não posso perder a visitação, o tempo de glória que vivemos. Aquela geração perdeu a visitação do Senhor Jesus Cristo. E quando se perde a visitação, o tempo da visitação, tragédia se insurge contra o povo. Jerusalém perdeu o tempo da sua visitação. E não demorou muito para que o próprio templo virasse um monturo, virasse cinza, fosse queimado, fosse pisado pelos homens. Porque é assim mesmo, quando o homem deixa de ser luz, quando o homem deixa de ser o sal da terra, para nada mais serve, diz a palavra, senão ser pisado pelos homens. Esta verdade foi vista na história. Então, nesta relação de seguir a Jesus, de ser um verdadeiro discípulo e de ter o combate do pecado afiado em nossas vidas, devemos nos conformar com a lei moral de Deus. E para isso eu preciso, sinceramente eu preciso, conhecer os atributos morais de Deus. A sua santidade, a sua essência, que é espírito, isso relaciona todo o meu culto a Deus. A sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua benignidade, para que eu possa, então, também conhecer a longanimidade, mas não brincar com a longanimidade, porque Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Mas também a mesma Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
falam da medida da iniquidade. Uma vez esgotada, vem a espada de Deus sobre o pecador. Uma vez esgotada a medida da iniquidade, vem o juízo de Deus. Deus é longânimo, mas eu não posso brincar com o Evangelho. Este Evangelho que hoje vemos é um Evangelho fácil, onde Cristo está de fora de muitas igrejas. O Evangelho mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então fica claro que Jesus nunca passou a mão na cabeça do pecador. Jesus nunca mudou seu discurso para agradar quem quer que seja, como muitos pastores estão mudando o discurso para se aliar com o mundo. Estão sendo convidados pelo mundo, porque trazem esse discurso em suas mensagens nas mídias. Um discurso amistoso com o pecado. Nós temos que combater o pecado. O pecado se traduz na maior tragédia do ser humano. Todas as tragédias do homem têm um nome só e se chama pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Voltando ao nosso texto final, com o qual nós fechamos o nosso estudo, a manifestação da verdade. João 8:58. Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Aqui ele se revela a Deus, e eles não creram. Quando Jesus fala isso, a multidão pega em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus ocultamente sai entre a multidão e, pasmem, ele sai do templo. Interessante notar que Jesus, nesta era da igreja, não está em muitas igrejas. Ele não habita mais em muitos templos. A presença do Senhor, aquilo que era mais notável, aquilo que significaria, que justificaria estar na casa do Senhor, em muitos templos, isso já não é uma verdade. Na era de Laodiceia, ele está do lado de fora. Laodiceia é a era da igreja rica, da teologia da prosperidade, onde se acha rica, autossuficiente, onde ela se acha abastecida de todos os recursos e despreza a graça de Deus. Mas Deus, o próprio Jesus Cristo, através de João, no Apocalipse, revela a real situação desta igreja. É pobre, cega, miserável e nu. Ela está desprovida de todas as virtudes espirituais que a noiva do Cordeiro precisa ter. Então nós vemos esta triste realidade também nos dias de hoje. Jesus não está em muitas igrejas. Assim como Jesus se retirou depois de falar a maior revelação da verdade, de que ele era Deus, o homem perfeito, mas também o Deus que nos libertou, o Deus que se fez homem para morrer, porque era impossível que Deus morresse. Ele se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus muito poderia ter destruído o pecado, destruindo o pecador, mas por nos amar, ele se fez homem. Na pessoa do Filho amado, Jesus Cristo, ele se fez homem e se fez voluntário para morrer em nosso lugar. Jesus é Deus. Feita esta revelação, este nome Eu Sou revela Deus como autoexistente. Na composição deste nome, Jeová, há todas as bênçãos que o povo de Deus precisa. Ele é Jeová, Jiré, o Deus de toda providência, que depois de ressurreto, orientou os discípulos à grande pescaria, a fartura daquela pescaria, orientando o lançamento da rede no lugar certo. Deus ama a prosperidade do seu povo. Eu creio na prosperidade, mas não na teologia grosseira, a teologia da prosperidade. Deus prospera, ele tem prazer na prosperidade do seu povo. Tanto que ele diz: pedi
e dar-se-vos-á abundantemente, boa medida, recalcada e sacudida, os deitarão em vosso regaço. Ele também, na junção deste nome, Jeová, ele também é Jeová, que é o Senhor que nos cura. Jeová Rafá, ele curou um cego de nascença e provocou uma verdadeira turbulhão de indagações daqueles que não criam nele. Ele fez lodo e colocou nos olhos daquele cego e pediu para que ele se lavasse no tanque de Siloé. Jeová Rafá, o Deus que nos cura, curou aquele cego. E o cego assim fez conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se dirigiu ao tanque e, tendo lavado os olhos, ele foi curado. Aqueles fariseus inconformados foram perguntar para os seus pais se ele era mesmo cego de nascença. Não obstante a isso, ainda foram perguntar ao próprio cego se ele era cego. E falando mal de Jesus ao cego, o cego lhes dá uma lição de moral dizendo: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Assim são os corações incrédulos. São duras cerviz, capazes de se inclinar ao poderio de Jesus Cristo. Incapazes, melhor dito, de se inclinar ao poderio de Jesus Cristo. São incapazes de reconhecer o poder de Deus nesta era. O evangelho que não acredita no sobrenatural de Deus não é evangelho. É ajuntamento de pessoas, é um clube social de pessoas com boas intenções, de pessoas altruístas, mas um evangelho que descarta o sobrenatural de Deus não é evangelho de poder. Como Jesus manifestou a cura, manifestou também a cegueira espiritual daqueles homens que não creram no poder de Deus. Porque ele é Deus, ele curou aquele cego. Porque ele é Deus, ele também é Jeová, Roi, o Senhor, que é o nosso pastor. No capítulo 10, ele se revela como Jesus, o bom pastor. E ele diz assim, no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 10, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco, a porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Jesus é a porta das ovelhas. E este termo, porta das ovelhas, era uma porta onde as ovelhas, os cordeiros, lá em Jerusalém, passavam para o sacrifício. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é esta porta. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro que permaneceu mudo diante dos seus tosqueadores. Porta das ovelhas fala, remete ao Calvário. Porta das ovelhas fala de sacrifício. E ele é a porta das ovelhas. Ele vai adiante de suas ovelhas. Elas seguem porque conhecem a sua voz. Elas os seguem porque conhecem ao bom pastor. Não é assim o mercenário. Naquele tempo havia o pastor mercenário. O pastor que não era dono das ovelhas, mas era contratado para cuidar das ovelhas. Mas esses pastores que eram contratados pelo dinheiro, assim que surgiu o lobo, o perigo iminente, eles abandonavam as ovelhas, porque não tinham compromisso com as ovelhas, com a vida das ovelhas. Já o pastor que era dono das ovelhas, assim como Jesus é dono das ovelhas do seu aprisco, a igreja, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. O mercenário não entra pela porta. Os mercenários não pregam a Jesus Cristo crucificado. Os mercenários não pregam sobre a ressurreição, sobre a remissão, sobre a redenção. E se eles não pregam sobre isso, eles pregam sobre o dinheiro, sobre Mamon, a qual eles amam. Os mercenários fogem diante do perigo e não têm cuidado. Não vão adiante das suas ovelhas. Não honram a Cristo, pois não são de Cristo Jesus. Que glorioso pensar que Jesus Cristo se revela como Deus àquela geração. E como Deus, ele também é
a ressurreição e a vida. Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. E depois de mais 2 dias morto, ele ressuscita a Lázaro. E ele se revela a Marta e Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. O Evangelho traz essa esperança de que a morte foi vencida por Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quão glorioso é pensar que, como o grande eu sou, ele também foi, no seu ministério terreno, foi ungido para o sofrimento. Quando aquela mulher em Betânia unge os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, Jesus nos dá uma grandiosa lição de que ele foi ungido para o sofrimento. Deus nos unge para o sofrimento. A unção faz com que nós possamos ser resilientes. A unção é a nossa resiliência. Hoje muito se fala em resiliência do ser humano, que o ser humano tem que ser resiliente, que o ser humano tem que aprender a enfrentar dificuldades. Mas nós cristãos temos a nossa resiliência baseada na palavra de Deus. Somos ungidos para suportar todo o sofrimento que vem para glorificar a Deus. Não aquele que traz o sofrimento que é consequência dos nossos erros, não. Mas aquele sofrimento que glorifica o Pai, nós temos a unção para suportar, para ser altaneiros, para dizer, como diz a palavra, diga o fraco, eu sou forte, né? Para ter a convicção de vencedor, convicção de vitória, né? Para não se abater, para não abater o ânimo, né? Tem de bons ânimos, disse Jesus, eu venci o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque ele é o grande eu sou, porque ele é o Senhor poderoso. Ele também se mostra como servo. Ele lava os pés dos discípulos no capítulo 13, mostrando o exemplo de que ele veio para servir. Nós somos servos do Senhor. A palavra ministro significa servo. É a figura do escravo no porão do navio, remando sobre chicotadas, mas fazendo o navio ir em sua direção. Assim é o servo do Senhor, muitas vezes no sofrimento deste mundo, mas ele está aqui para servir a Deus. Porque quem não serve, quem não vive para servir, diz o adágio popular, não serve para viver. Jesus também, por ser o grande eu sou, ele é todo onipotente. Ele sabe todas as coisas. E ele prediz que Pedro o negará. Ele prevê a traição de Judas. Ele conhece todas as coisas. O âmago do seu coração, Jesus conhece. É por isso que ele gosta de manifestar corações. Porque ele conhece o meu e o teu coração. Ainda porque ele é o grande eu sou, ele promete voltar. No capítulo 14, ele fala de uma maneira muito linda. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus tem um lugar preparado para nós, os fiéis. Jesus tem um lugar preparado para a sua igreja. O céu é o nosso destino. Não trocamos o céu por este mundo. Não trocamos a cruz por este mundo. Porque no final, o céu de glória está reservado para a vida da igreja. Porque ele é o grande eu sou. Ele promete o Espírito Santo, que já veio e habita em nossos corações. O Paráclito, o Consolador, o Ensinador, o admirável Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos porque habita em nós, habita em nosso espírito e diz em nosso ouvido, segui por este é o caminho. Assim, porque ele é o grande eu sou, ele também é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Todo fruto que damos é porque estamos nele. E sem ele nada podemos fazer. Tudo é por ele, para ele. E sem ele nada
fazemos. Porque ele é o grande eu sou. Ele orou por si mesmo, dando graças ao Pai pelo ministério que ele teve na terra, por poder tido o privilégio de manifestar a verdade aos nossos corações. E também orou por nós. Jesus, em seu ministério, orou por você. Ele orou dizendo: Pai, peço por estes que estão aqui, que os livres do mal, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Peço por aqueles que virão a crer. Nesta verdade revelada, ele orou por mim. Ele orou por você. Antes de nós nascermos, Jesus lembrou de nós. Porque ele é o grande eu sou. Porque ele é o grande eu sou. Ele foi à cruz do Calvário. Ele mesmo tomou a cruz e foi ao Gólgota. E ali, naquelas 6 horas de argúrias na cruz, ele se esvaziou de si mesmo, até o ponto de derramar água. Todo o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter cura, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter nossos nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. O grande eu sou se revelou no Calvário, a fonte carmesim, como Senhor e Salvador. Depois que ele disse: está consumado, o véu do templo se rasgou e o caminho está aberto para que você possa encontrá-lo, para que você possa ter acesso ao Pai. Se confessares o seu nome, serás salvo. Porque ele é o grande eu sou, ele ressuscitou. A morte não pode detê-lo. E ele foi tratar com seus discípulos, dar as últimas palavras de ânimo. E, em especial, ele tratou com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro disse: tu sabes, Senhor. Uma segunda vez ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu o sabes, Senhor. E por uma terceira vez ele disse: tu me amas? E Pedro disse aquilo que Deus queria ouvir: tu sabes todas as coisas, Senhor. Ou seja, era outro Pedro, ele estava convertido, ele precisava daquele ânimo, né? E então, a última palavra do Evangelho de João: vem e segue-me. Quando se pergunta acerca do final dos apóstolos, quando Jesus diz a Pedro que quando era jovem ele ia para onde ele queria, mas quando ele for velho, outros o guiarão para lugares que ele não quer ir, para lugares que ele não imaginava ir, significando com isso o tipo de morte que ele teria por amor a Cristo. Alguns discípulos perguntam acerca de João: e este? Como será? Que te importa? Disse Jesus sobre este: vem tu e segue-me. Termina o Evangelho de João com esta palavra: vem tu e segue-me. É o mesmo convite que Jesus faz hoje: vem tu e segue. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e que você que não tem essa esperança possa receber hoje este convite: vem tu e segue, para que possais ter a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.